Continuação da história. E aí, gente, minha tia Ravena, ela é essa pessoa, uma pessoa alta astral, uma pessoa feliz. Ela fez a minha vida se tornar feliz. Eu achei que era impossível, porque eu era uma criança muito quieta, então na escola meio que ficou conhecido tudo isso que a minha família passou. Então na escola me perguntavam bastante sobre meu pai, sobre a minha mãe, sobre o meu irmão, sobre a minha tia, o meu primo, o meu tio. Foram 6 vítimas, então assim, repercutiu muito na cidade. Era uma cidade pequena, só que a investigação foi no estado, entende? Então, tipo assim, foi algo muito grande, passou no jornal. Eu fiquei conhecida como a sobrevivente da chacina, então, tipo assim, foi bem paia pra mim na época, na escola. E aí, graças a Deus, os meus pais me deixaram amparada. E aí, a minha escola continuou sendo paga. Só que depois ela me mudou de escola, porque me perguntavam muito sobre. Já na outra escola, ela falou, olha, você fala, meu nome é Emily Victoria. Ela falou, olha, você fala que você é a Vitória. Pra quem não sabe, o meu nome é Emily Victoria. E aí ela falou, olha, na nova escola você fala que o seu nome é Vitória, você não fala que o seu nome é Emily, porque senão já vão, né, lembrar de tudo, os pais comentam. Enfim, nessa nova escola eu fui muito feliz. Ela disse que eu não dei trabalho na minha infância. Eu era uma criança muito... que falava muito, que gostava de brincar. Eu era uma moleca, assim, sabe? Gostava de jogar bola, gostava de soltar pipa. Mas ao mesmo tempo eu gostava de me arrumar. Ela falou que eu parecia muito a minha mãe. A minha mãe era muito assim, sabe? A minha mãe também, gente, ela era muito moderna. Então ela era muito pra frente. Ela também falava na gíria, meu pai... E aí, com o tempo, fui crescendo, feliz. Só que quando chegou na minha adolescência, mudou um pouco. Mudou um pouco porque com os traumas que eu tinha, com tudo que eu tava passando, que eu já havia passado, eu meio que se tornei uma adolescente rebelde. Então eu comecei a querer bater de frente com ela, só morava eu e ela. E aí quando eu saía, eu dormia na casa de uma amiga, eu não avisava ela. Eu falava, você não é minha mãe, você não manda em mim. Sabe essas coisas? Tipo, eu sou sozinha, eu não tenho família. Então, quando chegou ali na fase dos meus 13 anos, foi bem complicado pra ela. Porque eu queria mandar em mim, eu queria ser dona do meu próprio nariz. Com 14 anos, eu perdi a minha avó. A minha avó, por parte de pai, veio a falecer. E aí a minha cabeça piorou, porque eu gostava muito da minha avó. Quase todo fim de semana eu ia ver minha avó. Ela tinha Alzheimer, então ela não lembrava do que havia acontecido com meu pai. Ela perguntava muito do meu pai. Quando meu pai faleceu, ela já tinha Alzheimer, entendeu? Então, tanto que quem cuidava dela era enfermeira, por isso que a minha guarda não ficou com ela. Então, gente, eu passei por tanta coisa que quando chegou na minha adolescência, eu me tornei uma adolescente rebelde. E aí eu comecei a pegar vários meninos. Eu não sei como que eu não tive um filho, porque eu não tinha responsabilidade nenhuma. Eu ficava com os garotos sem se prevenir, eu saía com vários. Eu ia pro rolê, eu bebia, chegava bêbada em casa, tipo, na adolescência. E aí comecei a... E aí ela descobriu, tomou meu celular, queria me colocar numa escola integral, e aí foi uma briga toda. Eu e ela brigava muito, porque, que nem eu falei pra vocês, ela é muito pra frente, então era muito difícil enganar ela. Era muito difícil enganar ela, ela era muito esperta. Eu falava, ai, vou dormir na casa de fulano. Ela batia lá, cadê a Vitória? Ai, tá aqui, tia. Não tá aí nada. Cadê ela? Que eu quero ela agora. Aí, quando descobria, tava dormindo na casa do menino. Aí ela batia na casa do menino, e tipo, lá no morro. Batia na casa do menino, chama a Vitória. E eu era conhecida como filha dela. Eu chamava ela de tia, mas todo mundo me considerava filha dela, né? Então, se ela falasse no morro, a Vitória sumiu. Coisa de 5 minutos, todo mundo já sabia onde eu tava. Então era muito difícil viver ali, entendeu? Teve uma vez que eu fui pro baile e durou 5 minutos. Eu nunca fui pro baile lá, porque durou 5 minutos, literalmente. Foi tipo assim, eu cheguei no baile, tava lá, pá, embrasando, daqui a pouco, vamos, sua tia tá te chamando. Aí eu tipo, não, eu não vou, você vai agora, que a sua tia está te chamando, bora.
E, tipo, os caras com bagulho na mão, entendeu? Falando, você vai agora. Maior vergonha eu passava, vocês não têm ideia. Teve uma vez que eu cabulei e fiquei numa pracinha bebendo, daqui a pouco só bate ela na pracinha. Bora agora pra casa, garota! E eu, tipo assim, você não é minha mãe, eu não vou ir. Aí ela, eu não sou tua mãe? Eu não sou tua mãe, eu que te criei. Bora agora! E ela ainda falava, tua mãe deve estar se revirando no caixão com essa tua rebeldia. Né, que sempre tem uma resposta, caralho, sempre tem uma resposta na ponta da língua. E eu debatia com ela, xingava ela, e ela me xingava, mas, tipo assim, gente, ela sempre me amou muito. É que ela parecia uma irmã pra mim, sabe? Então ela chegava já botando terror, fazendo eu passar vergonha. Ela já chegava fazendo eu passar a maior vergonha. E aí ela pegou e teve muita paciência comigo na adolescência, muita paciência mesmo. Ela me criou assim de uma forma incrível, não tenho o que falar dela. Quando chegou ali nos meus 16 anos, eu comecei a amadurecer mais um pouquinho, né? Ela começou a conversar comigo, me botou em cursos. E aí, essa fase eu já comecei a amadurecer mais um pouco. Já parei um pouquinho de responder ela. E aí, terminei a escola, tive notas boas. Aí, teve uma fase que eu arrumei um namoradinho lá na escola. Durou 2 meses. Mas eu meio que dei uma quietada. Parei de aprontar, porque assim, gente, eu aprontei muito na adolescência. A favela toda me conhecia como a filha da Ravena, Vitória. E aí eu não ia muito no bar dela. Era um bar, igual eu falei pra vocês, turístico. Então, tipo, ia bastante gente. Eu não andava lá, era bem lá em cima no morro. Então eu tinha muita preguiça. Porque era muito lá no morro. Tipo, pegava o morro todinho assim, sabe? Era bem longe da nossa casa. Era no mesmo morro, na mesma favela, mas era bem lá pra cima. E aí eu tinha preguiça, eu fui poucas vezes. E aí depois ela conversou comigo, falou que era pra mim começar a fazer um curso, pra me se profissionalizar em alguma coisa. E aí eu pedi um tempo pra ela, 1 ano assim, pra me decidir o que eu queria fazer. Ela falou pra mim que eu não precisava trabalhar, mas eu falei que eu queria ter o meu próprio dinheiro, porque assim, gente, como os meus pais, eles deixou um bom valor pra mim, seguro, eu recebia pensão, tanto do meu pai quanto da minha mãe, né, que tinha falecido, eu vivia bem, sabe? Se eu precisasse de alguma coisa, ela não precisava me dar, ela me dava de bom coração, porque ela me considerava filha mesmo, mas ela pagava tudo pra mim. Roupa, comida, brinquedos, curso, escola. Eu fiz natação, fiz luta, fiz várias coisas. E aí ela fazia de coração, mas tipo assim, e aí o valor da minha pensão ela guardava pra quando eu ficasse maior de idade e eu tivesse um bom valor guardado pra investir nos meus estudos. Então ela administrou muito bem tudo isso. Se fosse a minha tia tinha ficado com tudo pra ela, né? Como ela fez, né? Ficou com casa, carro, enfim. E aí ela administrou muito bem, só que eu queria trabalhar porque eu nunca tinha trabalhado. Na adolescência, ela me colocou nessa escola, e aí quando foi no meu ensino médio, no ensino médio ela me colocou numa escola integral, então eu sempre estava estudando e aprontando. Eu não trabalhava. E aí eu falei pra ela que assim que eu terminasse meus estudos, eu ia começar a trabalhar. Eu pedi um prazo de 1 ano pra me começar a ingressar em alguma profissão, pra me encontrar, sabe? Normalmente quando a gente termina a escola, a gente fica com essa neura, né? De tipo assim, o que eu vou fazer agora? E aí eu falei, não, eu não vou ficar me cobrando. E aí foi isso. E aí eu terminei os estudos e comecei a trabalhar em um buffet. Eu comecei a trabalhar nesse buffet como monitora, que é quando você fica olhando as crianças, né? Nos brinquedos, eu comecei a trabalhar como monitora. E aí, algumas vezes parecia uns jobs de princesa. Então, eu me vestia como princesa e aparecia nas festas. Eu aparecia em outros buffets também, não só nesse buffet. E aí, eu me vestia de princesa, ou de princesa Aurora, ou de princesa a Cinderela. Enfim, eu me vestia de princesa e fazia esse freelance que fala, né? Tipo, um job, um trabalho. Esse trabalho era no centro da cidade, então eu precisava pegar um Uber para poder ir.
e não era perto do morro.